Hoje é dia 1 de fevereiro, 1º de fevereiro de 2016. Felizmente, posso dizer para mim que o rapaz não veio hoje pintar o apartamento. Diz que vem hoje no final do dia. Aqui onde eu moro, o povo é meio enrolado para trabalhar, sabe? Eles falam uma coisa, fazem outra e vão devagarzinho levando a vida. Mas aí eu aproveito então essa oportunidade para fazer esse estudo, a carta à igreja em Filadélfia. Amém? É o que eu falo para os meus amados irmãos. Sempre que eu tenho a disponibilidade, eu não penso duas vezes. Eu corro e faço. Eu quero compartilhar uma coisa com os irmãos. Olha, tenho visto nessa semana, com um pouco de condição que eu tenho tido, porque eu estou vivendo dias assim. Às vezes eu paro para olhar uma notícia, né, uma reportagem, alguma coisa, né, como todos nós fazemos, ou vou ouvir alguma coisa, aí eu escuto só mãe, ou então a campainha que toca, ou então meu marido que estava em casa, ou daqui, ou dali, quer dizer, toda hora que eu parava para ter tempo para mim, para fazer as minhas coisas, eu era interrompida bruscamente. Graças a Deus, os horários da manhã eu consegui livre semana passada, a gente conseguiu aí entrar nesses estudos, mas chegava um certo momento eu já bloqueava, porque infelizmente, amados, toda hora um imprevisto, literalmente falando. Não vai ser diferente, eu tenho sentido uma certa dificuldade para fazer aquilo que eu queria. Eu confesso que eu estou muito sobrecarregada também, eu estou me sentindo sobrecarregada porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero levantar de manhã, eu quero ler a Bíblia meus 10 minutos, eu quero orar com o Senhor, eu e Ele, como eu fiz hoje de manhã, orei. Depois eu quero pegar a Bíblia, fazer um estudo, ler com os irmãos alguma coisa. Depois eu vou ver quem está procurando conversar, responder uma mensagem daqui, dali. E aí eu tenho que, de repente, parar, olhar ao meu redor, tem uma casa inteira para eu colocar em ordem, né? Trabalho inútil que todo dia se repete, não muda, não é um trabalho que te recompensa. Pelo menos não a princípio, a um longo término, talvez, né? São essas mães que já cresceram seus filhos, já conseguiram passar por tudo isso. Mas aí o que acontece? Os filhos vão embora de casa. Então, não sei como é que funciona essa vida. Mas sei que essa vida não é uma vida justa. Porque, basicamente, a gente faz todos os dias as mesmas coisas. Mas o fruto não é um fruto perpétuo, né? É aonde eu paro, meus queridos. Desculpa que eu tô com a voz muito esquisita hoje, é porque a garganta tá irritada. É onde eu paro com tudo e falo comigo mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar essa casa para lá pelo momento, né? Até aqui eu fiz certas coisas, depois eu retomo e vou falar das coisas de Deus, vou pensar em estar com Deus, vou fazer as coisas do Senhor. Graças a Deus posso dizer aos irmãos com muita alegria que até hoje nunca aconteceu de eu faltar com as minhas obrigações domésticas. Graças a Deus, ninguém nunca encontra a minha casa de cabeça pro alto porque eu tô aqui passando tempo. Eu vejo como é que Deus cuida de mim, como que Ele abre, né, o caminho para mim conseguir liberar tudo que eu preciso assim. Então, graças a Deus, a gente está trabalhando em parceria, eu e Deus, digamos assim, né? Meu coração, amados, ele anseia pensar nas coisas de Deus, porque eu sei que é a única coisa que realmente vale a pena, porque estou ajuntando tesouros no céu, e a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam, nem jamais chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente só pode ter uma expectativa ali, tudo que for feito, né, todo o trabalho que a gente vier a fazer no céu, porque eu tenho certeza que no céu nós vamos desenvolver alguma coisa. No céu nós não vamos estar sentados ali olhando para o céu, né? Ou vamos estar o dia inteiro se prostrando diante de Deus e a toda eternidade só ali naquela posição. Não que seria uma má ideia, porque a glória de Deus é fonte de vida, é fonte de alegria, de júbilo. Mas basta a gente pegar o exemplo do próprio Deus que criou os céus e a terra.
criou as estrelas, o sol, a lua, criou o firmamento embaixo da terra e acima, criou os animais, criou as plantas, criou toda a biodiversidade. E quando a gente para analisar, a gente vê como que Deus gosta de criar, né? Você pega os animais, por exemplo, cada um, né, tem uma raça específica, mas cada raça tem as suas modificações, as suas variações. Você não consegue encontrar tudo exatamente igual. Você tem várias raças de todas as espécies possíveis, né? Você vê as borboletas, né? Tem tantos tipos de borboleta, até quem faz coleção delas. Você vê os peixes e parece que eles foram feitos à mão, cada cor, cada detalhe. Peixe marinho, tô falando, esses peixes maravilhosos. Aí você vê as flores. Parece que Deus, quando criou as flores, as pétalas, ele colocou uma por uma com a sua própria mão, de tanta perfeição que é. Aí você às vezes pega uma flor, você vê a esfumatura, né, das suas cores. Às vezes a parte mais superior, ela é de uma cor mais intensa e ela vai entrando pro lado aquela parte amarelinha onde fica o pólen, né? Aí ela começa a clarear, tem tonalização entre alaranjado, vermelho, alaranjado, amarelo, vermelho, rosa, rosa pink, coco azul com violeta. E aí você vê aquele brilho, né? Tem certas pétalas de flor que, se você olha bem de pertinho, parece que Deus passou uma tinta de cor perolada, porque ela tem próprio aquele brilhozinho, fora a cor sua, parece um veludo perolado. Né? Aí você vê a junção, né, do cabinho da flor verdinho com as folhas. Enfim, amados, se Deus, para um mundo caído que está condenado, porque esse mundo está condenado, ele vai sofrer um juízo muito pesado, mas mesmo assim, já sabendo, né, Deus, de tudo que ia acontecer, ainda assim ele criou tudo que ele criou, investiu em tudo que ele investiu. Imagina na eternidade. Imagina na eternidade. Poxa, o que nós vamos fazer a eternidade inteira? Uma coisa é certa, nós vamos nos divertir, nós vamos nos regozijar, nós vamos nos sentir completos. Sabe por quê, meus queridos? Eu vou entrar na carta a Filadélfia, mas antes vamos falar isso que eu penso. Desculpa que eu tomo mais chá aqui. Sabe por quê? Porque nessa vida eu ainda não encontrei uma pessoa que se diga assim: Ana, eu sou 100% completo. Eu sou 100% satisfeita com tudo que eu tenho. Eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma casa maravilhosa, meus filhos já estão crescidos, estão todos formados, fora formados, estão todos com trabalho estável, estão bem financeiramente. Eles não têm dívida, têm filhos lindos, são meus netos, têm saúde. Eu nunca tive um neto doente, eles sempre tiveram tanta saúde, gostam de estudar. A minha família é feliz, a gente se reúne sempre com alegria no coração, a gente não vê a hora de estar junto. Meus animais nunca adoeceram. Eu sou bonitona, meu marido é bonitão, a gente está sempre em linha com a nossa saúde. A gente tem roupas bonitas, nós temos um carro bonito, nós carros, né, bonitos. A minha casa, sempre quando eu quero, eu decoro ela de novo, tiro tudo, faço de novo. E eu faço obra de caridade, eu tô bem com Deus, eu tô assim. E no final eu tô 100% feliz. O meu esposo é o esposo que eu desejei ter. É um homem que me satisfaz em todas as áreas. E ele diz o mesmo de mim. E meus filhos estão casados, estão felizes também. Enfim, um arco-íris, uma vida de joia, né? Uma vida de diamante esplêndida. Eu não conheço. Se os irmãos conhecem, é uma história rara, com certeza. Porém, aí você para analisar. Se essa pessoa é cristã de verdade, é um cristão de verdade, que está aguardando a volta de Jesus, essa pessoa não está feliz. Aí você fala, mas por que você não está feliz, fulano, de verdade? Por que a sua vida está perfeita? Você tem tudo, sua família está segura, está tudo bem. Eu estou triste porque eu sei que o mundo tem gente sofrendo. Então eu estou, de certo modo, como que carregando, sentindo a dor dos outros. E eu não posso fazer nada. Então não tem plenitude, amados. Não tem plenitude. Quando a gente lê o Velho Testamento, não teve plenitude na vida de nenhum dos personagens. Nem na vida de Salomão teve plenitude. Opa, Ana, tá falando heresia? Não.
Porque Salomão no final ele fala, é tudo vaidade, é tudo com vento. E ali ele reconhece, felizmente e finalmente, que a coisa mais preciosa que ele teve durante muitos anos ele perdeu, foi Deus, a comunhão com Deus. Quando ele se esbaldou em tudo que Deus permitiu que ele tivesse, as suas mulheres, o seu poder, as suas criações, as suas assistências aos demais. E ele criava. No final ele fala, eu vou deixar tudo para alguém que nunca fez nem metade do trabalho que eu fiz, que eram os filhos. Quer dizer, ele já começou a se lamentar até da herança que ele ia deixar para os filhos, o Salomão. E no final ele entende que tudo que ele viveu, tudo que ele fez, foi só vaidade, perecia. E ali ele volta para Deus. Então, meus queridos, quando a gente começa a entender desse ponto de vista, a gente sabe que é por isso que a Ana Paula, muitas das vezes, larga aqui tudo do jeito que tá por 1 hora. Porque eu sei que se eu não fizer agora, eu não faço mais. Não adianta, à tarde eu vou ter tempo. Não adianta. É mais forte do que eu. Quando eu assusto, a tarde acabou, eu não consegui fazer nada, não concentro, não funciona. Então é agora. É agora que eu abro mão de um tempo da minha manhã e passo aqui com os irmãos. Estou precisando fazer tanta coisa na minha casa. Estou precisando pintar o teto dos meus quartos para limpar as paredes. Mas eu falei, se der, eu faço mais tarde. Se não, faço amanhã, faço a hora que der. Mas eu não posso passar o dia de hoje nessa oportunidade de sentar com os meus irmãos em Cristo e falar da palavra de Deus e não fazê-lo. Então, amados, é por isso que eu estou aqui. Amém? Gostaria de estar amanhã, depois de amanhã, todos os dias, mas Deus o sabe. Amém? Então, se a Ana Paula sumir, todo mundo já está entendendo que a minha semana está atordoada. Amém. Carta à igreja em Filadélfia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. E vamos ver como funciona o discurso da Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Então é Jesus ordenando ao apóstolo João de escrever uma carta a cada uma das igrejas em cidades diferentes. Então uma carta foi para a igreja em Éfeso, uma outra para Esmirna, uma outra para Pérgamo, uma outra para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós estamos nas últimas 2 cartas. E Deus fala: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Isso aqui já está falando da autoridade de Jesus. A porta que Jesus abre, ninguém fecha, e a porta que Jesus fecha, ninguém abre. Ana, o que será isso, Ana? Começa. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Então vamos prestar atenção aqui nesse discurso desta porta. Essa porta que está sendo colocada aqui na igreja de Filadélfia é a porta da graça. É o que aconteceu com cada um de nós que estamos aqui hoje reunidos. Jesus, ele abriu a porta da salvação para nós. Ele nos deu uma oportunidade. Por quê? Porque ele decidiu assim. Então, na igreja em Filadélfia, ele fala: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, sempre aberta até aqui, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Isso é o caso de muitos de nós, que muitas das vezes realmente temos pouca força. A gente tem que entender, meus amados, que o ter pouca força ou ter muita força é no âmbito espiritual. É quando a gente consegue ou não, numa determinada intensidade, buscar a Deus. Tem gente que faz fatiga para estar em comunhão com Deus. Como assim, Ana Paula? Mas não é o Espírito Santo que renova as nossas forças? Não é Deus quem nos guia? Não é Ele quem cuida de nós? Sim. Mas Deus é tão gentil, meus amados. Deus é tão profundo no seu ser
que eu tenho entendido que Deus, ele não muda certas características humanas. Deus, ele tira tudo que não presta. Ele vai lavando a pessoa no decorrer da vida dos seus pecados. Ele vai ensinando a pessoa a sair fora de tantos erros. Mas Deus, ele não invade a natureza do caráter de cada um de nós do lado produtivo. Por exemplo, se eu, Ana Paula, tenho uma certa aptidão para criar, eu gosto muito de colorir, eu gosto muito de decorar, eu gosto muito de montar arranjos, eu gosto muito de pensar nessa área, Deus, ele não vai mudar para fazer a Ana Paula passar a gostar da área da saúde, para ser médica, enfermeira. Deus, as qualidades, ele não muda. Mas ele também não muda certas características nossas. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem habilidade para falar, tem facilidade para falar, Deus não vai mudar isso em você. Deus, ele vai amplificar isso em você, ele vai te potencializar, ele vai te dar sabedoria para usar essa natureza que você tem. Mas se você já é uma pessoa mais quieta, mais mansa, mais ponderada, é o tipo de pessoa que fala pouco, que fala só no momento justo, ou até não fala nada, você é mais quietinho, Deus, ele vai manter esse caráter seu, só que ele vai dar uma lapidada nele, ele vai dar uma brilhada nele, vai fazer esse caráter ficar bonito, reluzente, e você vai usar isso com sabedoria. É onde ele vai talvez te dar mais sabedoria para você que não fala muito. Quando abre a boca, todo mundo para ouvir, porque, opa, essa aqui já é uma pessoa que não fala nunca. Quando ele abre a boca para falar, tem alguma coisa séria. E aí Deus vai te dar a sabedoria do céu para falar. Então, são características. Às vezes você é uma pessoa muito energética, né? Tem muita energia, quer sempre fazer tanta coisa, quer sempre mexer tanto. Então Deus, ele vai te enriquecer para canalizar essas características positivas da sua vida para outras coisas muito maiores daquilo que você espera. Então Deus, ele nos transforma. Mas eu posso transformar uma coisa que já é algo em algo melhor. E a Bíblia fala que Deus, ele vai nos podando, né? Ele vai nos limpando para que nós comecemos a dar frutos. E a Bíblia fala, né, as obras, né, o cristão verdadeiro, ele é conhecido pelos seus frutos. Então, ele fala, tem algumas passagens bíblicas que falam, pode o figo dar uva, pode a uva dar figo, um negócio assim. É por quê? Porque Deus, ele respeita a cada um de nós como ele nos criou. Quer dizer, Deus, ele criou cada ser humano numa essência, ele nos deu certas aptidões. E essas aptidões ele não tira. E dentro dessas aptidões, dentro dessas características pessoais de cada um de nós, ele vai trabalhando e respeitando a nós. Quer dizer, ele tira só o que não presta. O Espírito Santo vai te convencendo do pecado na sua trajetória de vida, mas sempre respeitando a sua característica natural de ser. O seu caráter, aquilo que é bom. É aí que a gente vê muita gente que fala assim, nossa, eu sou tão nervosa, eu sou uma pessoa muito energética, eu vivo explodindo, e Deus está tratando isso em mim. Você não vai mudar 100% em certas coisas, porque Deus, ele vai preservar aquilo que Deus criou em você. Por exemplo, eu tenho uma parede na minha casa que ela é vermelha. Eu que fiz essa parede, eu estava grávida do meu primeiro filho, e eu fiz ela toda texturizada. Nós estamos falando de 10 anos que essa parede está vermelha. Toda vez que a gente fala em pintar, mudar as cores da casa, a gente já mudou várias cores de vários cômodos da casa. Mas essa parede vermelha, eu não quero tirá-la. Eu quero só dar uma revivada nela, uma ajustada nela, né? Para ela parecer que está novinha de novo. Mas eu não quero tirar o vermelho para colocar outra cor. Eu gosto daquela cor. Então é a natureza que ela tem. Eu só quero mudar ela para ela ficar melhor. Eu não quero fazer ela ficar azul ou verde ou amarela. Assim Deus faz conosco. Aquilo que nós temos, do que ele nos criou, eu criei a Joaquina, uma pessoa mansa, uma pessoa que raciocina quando fala, uma pessoa muito fina. É uma pessoa fina, ela é delicada, elegante por si só. Vocês já viram esse tipo de pessoas? Eu conheço uma, é muito elegante, mas é dela.
o modo de caminhar, o modo de falar, o modo de se portar, é toda elegante, é toda refinada, tem até os traços refinados. Não consegue se sentar de qualquer jeito, né? Tem mulher que senta igual homem, de perna aberta, toda torta, não tá nem aí. E já tem aquelas que são naturalmente refinadas. Se assentam, cruzam as pernas, tudo arrumadinho, toda postura de a coluna direita, né? E fala baixinho, fala com ponderância, um modo quase que de sussurro. É a natureza, sabe? Então, Deus, por que eu vou fazer dessa pessoa, dessa Joaquina, uma mulher mais, assim, assado, mais chutado? É a natureza dela, amém? Então, quando Deus fala, conheça as tuas obras, e eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, aqui Deus está falando da natureza, a natureza que está ali em Filadélfia, de um povo que ele conhece as obras, ele conhece cada um a ponto de saber quais são as obras. E nesse caso aqui, quando ele fala de obras, nesse caso aqui, ele está dando valor a essas obras, porque provavelmente neste caso, até esse ponto do capítulo, são obras feitas com coração. São pessoas que aquilo que elas fazem realmente com toda sinceridade, não tem hipocrisia diante de Deus. Aí é onde ele fala, eu vou colocar uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Porque é eu que estou te dando, é eu quem estou fazendo. Sei que você tem pouca força, você tem dificuldade, porém ainda assim guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aí ele continua, no versículo 9 do capítulo 3, carta a Filadélfia. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Presta atenção, então nós estamos vendo aqui que ele está falando aqui de uma turma de judeus que se declaram judeus e não são, eles mentem, e a Bíblia fala que Jesus fala, eis que os farei vir e prostrar-te aos teus pés e conhecer que eu te amei. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Amados, aqui eu não quero ir muito a fundo de um modo radical, mas pelo que a gente está vendo hoje na prática, amém? Essas características, quando eu leio essa passagem, esse pedacinho aqui, isso me lembra, você hoje tem visto homens que têm se levantado pelo mundo afora, se autodeclarando pastores, porque a gente tem que levar para o nosso caso. Aqui, ok? Aqui está falando de judeu, mas aqui a gente vai levar para o nosso caso, porque as características são muito parecidas. Então eu acredito que existem homens hoje que estão se levantando, se autodeclarando pastores, mas são sinagogas de Satanás. A gente tem todo dia exemplo por aí, né? Eu não sei os nomes na ponta da língua de alguns, tem um que apareceu aí agora, e ele está fazendo da igreja uma chacota diante de Deus. Ele faz teatro na igreja, se veste de pano de saco, mas é bilionário, já virou um homem riquíssimo e está ganhando em cima do povo, em cima da palavra de Deus. Então a Bíblia fala que Deus vai trazer essas pessoas um dia a reconhecer a verdadeira igreja. Eu acredito também que são esses ainda que têm se apostatado de Deus. Até esses pastores, líderes e crentes, que se dizem crentes, que estão corrompendo ou estão corrompidos ou não estão com o azeite suficiente nas suas candelas, nas suas lâmpadas. E eles não têm respeitado a mensagem da volta de Jesus. Porque aqui Deus fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardar a palavra da perseverança é manter a essência do evangelho puro. É quando muitos estão indo com outras ideias em cima da palavra de Deus, estão deturpando a palavra de Deus, esses aqui guardam a perseverança de Deus. Quer dizer, mantém os mandamentos originais puros na sua vida.
Aí ele fala, também eu, Deus, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, por que está falando só com judeu aqui, se está falando que vai vir uma provação no mundo inteiro? E essa provação vai vir quando? Quando está tudo maduro. Quando o tempo de Deus, o tempo da graça se acabar. Ali vai vir a provação. Atualmente está vindo provação sobre o mundo inteiro. Por quê? Porque hoje o mundo está de portas abertas, te oferecendo muito entretenimento, diversão. Gente, eu fico vendo coisas, tem pessoas que estão por aí no mundo que elas estão tão intertidas com aquilo que elas vivem que você, sabe, você fala, gente, como é que consegue? Como é que consegue? Tem um programa que meu marido ama assistir, passou ontem à noite. Esse programa é como se fosse o Cacete Planeta. Não sei se ainda passa no Brasil, acredito que não. Mas para quem tem aí seus 30 anos, se lembra do programa Cacete Planeta que passava na Rede Globo. Era um programa de reportagem, né? E eles denunciavam as coisas no Cacete Planeta. Aqui chama Leiena Show. Então, basicamente, é um grupo de repórteres, né? E eles vão denunciando tudo. Ontem, por exemplo, denunciaram um padre homossexual. Aí mostrou a câmera escondida, mostrando o padre com a cara escondida, né? Eles puseram aquela esfumatura, beijando um rapaz no rosto, passando a mão no rapaz. E o rapaz foi ali para mostrar a vergonha, para denunciar, né? Os rapazes bonitos toda a vida, abraçava, passava a mão no peito do rapaz e não sei o quê. Só que esse programa, eles só mostram aquilo, mas não tem uma reação, não tem denúncia, não tem cadeia, não tem justiça. Mostraram, por exemplo, um giro de uma droga nova que chegou na Europa, que agora eu estava com fone de ouvido ouvindo minhas coisas, mas eu vi alguma coisa. Mas você não vê depois a polícia ali resolvendo o problema. Quer dizer, eles apresentam os problemas políticos, sociais em geral, mas fica só naquilo. Quer dizer, na realidade, eles estão promovendo aquilo. Ontem passou eles apresentando crianças lindas, uma mais linda do que a outra. Mostrou a criancinha no quartinho dela, com os brinquedinhos dela, com as coisinhas dela. Aí entrevistou, como é que você se chama? Como é que você é feliz? Você vai à escola? O que você gosta de estudar? O que você gosta de comer? Como que você gosta de brincar? E não sei o que. Você acha que você tem uma vida normal? Todo mundo gosta de você? E a criança ia respondendo. Criança de 3, 4 anos, criança de 7 anos. Depois que fez toda essa entrevista, que é encheção de linguiça, virou para mim e falou assim, qual que é o nome dos seus pais? Aí a criança falava, Maria e Clotilda. Aí mostra a mãe da menina. Eu tenho 2 mamães. Quer dizer, a Itália promovendo a união homossexual e a adoção de crianças. Isso aqui na Itália está sendo massivo. Eles estão pegando pesado, eles estão lavando a cabeça da população italiana para aceitar isso. Você vê claramente, é o que está acontecendo no Brasil agora na Itália, está chegando aqui. Está literalmente chegando aqui. Quer dizer, eles não estão só apoiando a união do civil entre casais do mesmo sexo, mas já estão apoiando mais a adoção de criança, porque ali eles vão entrar nas escolas, como fizeram no Brasil. Então, amados, a hora da aprovação, o que é? É quando você, como é cristão, se depara diante de todos esses fatos e como que você reage. Como que nós temos nos reagido? Outrora, a maioria de nós estávamos dentro de igrejas que não estavam levando o evangelho verdadeiro, não estavam levando a coisa de Deus a sério. Então, o que nós fizemos nessa hora de provação? É onde a gente tem se mantido firme no propósito verdadeiro da palavra de Deus, é onde a gente está pisando um pouco para o lado de cá, um pouco para o lado de lá. Então, essa hora da provação que vai vir no mundo inteiro, a palavra diz que Deus vai nos guardar, Ele vai nos preservar, porque nós guardamos a palavra dele. Ainda que nós temos pouca força, também ele nos guardará na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, Ana, então tudo isso que está acontecendo aqui também é um teste de Deus para com a humanidade. Porque Deus, na sua justiça, se você vai lendo o Velho Testamento, chega no Novo Testamento, e você observa o mundo de um modo geral também, você vai ver que Deus, ele faz de tudo para com que nós o reconheçamos. Deus, ele apresenta, ele permite que as nossas vidas sejam provadas, sejam testadas.
Ele nos apresenta a sua mensagem, mas ele deixa ao mesmo tempo o nosso coração escolher, porque ele é um cavaleiro. É onde vem Satanás e entra com tudo. E é onde a gente consegue caminhar. Então Deus, ele prova o mundo. Por isso eu acredito que, de certo modo, existe um certo livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é muito delicado. Porque a gente fala com muita facilidade. Tem livre-arbítrio. Ou você escolhe Deus ou você escolhe o mundo. Ponto e basta. Não é assim. A realidade é que a Bíblia fala que nós éramos escravos do mundo. A Bíblia fala isso sempre. Que uma pessoa sem Deus, ela é escrava do mundo. Ora, Ana, se uma pessoa é escrava, como que ela pode ter livre-arbítrio? Se uma pessoa, você lê aí na época da escravidão brasileira dos negros, os negros escravizados, eles não tinham livre-arbítrio. Eles não podiam, eu não vou trabalhar hoje, eu vou sair daqui, eu vou fazer uma casa, eu vou comer tal coisa. Não! Eles eram tratados com chicote e tronco. Eles eram tratados como animais. Então, onde é que está o livre-arbítrio? Se você vai lá na época do Egito, os escravos judeus no Egito, eles não tinham livre-arbítrio. Eles podiam comer algumas iguarias do Egito, eles podiam ter alguma coisinha, mas quando eles começaram a ser escravos de verdade, eles ficaram ali, sofrendo 400 anos. Justo ou estou errada? Então, amado, não andemos nessa ilusão de que nós somos livres e temos livre-arbítrio. Se nós não temos a Deus, nós não temos livre-arbítrio. Peraí, Ana Paula, eu faço o que eu quero da minha vida. Se eu quiser, eu vou tomar uma cerveja. Se eu quiser, eu não tomo. Se eu quiser, eu vou ter com uma prostituta, vou lá e fico com ela. Mas se eu quiser, eu não vou. Peraí. Mas a sua carne te comanda. A sua carne dita a regra. São as concupiscências do seu coração que te dirige na sua vida pecaminosa. É o caso das pessoas que falam, eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo voltar para Deus. Eu faço tudo que eu posso, mas eu não consigo. Deus não me chama, Deus não me pega, Deus não me busca, Deus não me ajuda. Quando eu olho, eu estou lá pecando. É mais forte do que eu. Eu não tenho força para dominar. Isso não é livre-arbítrio. As pessoas no mundo, elas acham que, eu sou mulher, mas eu não quero ser mulher, eu quero ser homem, eu quero ter outra mulher, então eu sou livre para fazer isso, livre amor. Por que eu que tenho um corpo de mulher vou ter que estar com um homem? Não, eu quero ser mulher e quero outra mulher e ninguém vai me impedir. Eu tenho livre-arbítrio, não, amada. Porque essa pessoa, ela não tem controle em escolher a coisa justa. Ela vai escolher sempre o que é pecado e depravado. Basta você olhar o quadro da humanidade. A humanidade está escolhendo sempre o mal, porque o amor se esfriou pelo aumento da maldade. As crianças hoje estão sendo o alvo principal de Satanás em todos os sentidos. Porque a humanidade, ela diz que está livre para escolher. Então, um homem de 50 anos pode casar com uma menininha de 12. Qual é que é o problema? Uma menina de 8 anos, qual é que é o problema? De 11 anos, pode até engravidar ela. É livre-arbítrio. A menina não tem livre-arbítrio, mas o homem tem para escolher a menina e fazer com ela o que quer. Não existe livre-arbítrio, meu amado. Não existe livre-arbítrio. Fora de Deus não existe. E com Deus existe livre-arbítrio, sim, porque a palavra diz que nós somos livres em Cristo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Ana Paula, se eu quiser agora pegar um cigarro e fumar, eu posso. Eu posso, literalmente. Ninguém me impede. Se eu quiser, meus amados, eu posso ligar o computador, assistir o que eu quiser. Não tem ninguém na minha casa. Eu tenho até 12:30, são agora 10:15 da manhã, 10:12. Eu tenho até 12:30 para fazer o que eu quiser. Eu posso simplesmente sentar no meu sofá, ligar a televisão e assistir um filme de terror. Eu tenho Sky na minha casa. Sabe quantos filmes de terror estão lá? Nós estamos falando do ano, desde quando a gente colocou Sky. São anos de filmes que saíram agora aí que eu nunca assisti nenhum. E eu poderia agora, tanto é de manhã até de noite, passa, eu não vou ter medo, vou assistir um filme de horror daqueles pesados. Eu posso. Se eu quiser agora, eu posso encher a barriga, eu posso comer até explodir. Não tem ninguém que me impede.
Eu agora posso ligar o rádio, botar tanta música o dia inteiro, ficar em casa com música, 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 música. Eu tenho livre-arbítrio, só que tem uma diferença. Eu não quero fazer. Mas eu realmente não quero fazer essas coisas de todo o meu coração. Eu não tenho vontade nenhuma de ligar o rádio no mundo, escutar a música do mundo o dia inteiro, alto, para limpar a casa. Eu não tenho vontade nenhuma de ligar a televisão, ouvir um filme de terror ou qualquer coisa parecida. Eu não tenho vontade, amados, de pegar um cigarro e fumar por curiosidade. Eu não tenho vontade simplesmente de não fazer nada porque eu não devo obrigação para ninguém. A minha vontade é estar aqui com os irmãos. Isso é a minha vontade, porque eu quero fazer isso e ninguém está me impedindo de fazer. Então isso é livre-arbítrio, é escolher a Deus, mas é querer realmente uma coisa que eu quero. Eu realmente quero. Deus não me enfeitiçou como o mundo enfeitiça os caídos, porque eles estão literalmente enfeitiçados, seduzidos pelo mundo. Então eles vão na sedução do mundo achando que são livres, mas estão sempre indo para o caminho do pecado. Por isso que fala, são muitos os caminhos que levam ao inferno, à condenação. Mas aquele que leva a Deus é estreito, porque poucos é que passam por ele. É um caminho único, é ser santo, é ser perfeito, é seguir a palavra de Deus, é seguir o que Deus te manda, basta. Não tem 3, 4, 5 opções para servir a Deus. Eu não posso servir a Deus e servir a Maria e falar que ela é mãe de Deus, como faz a oração deles, aquela reza desgraçada, aquela maldição. Aquela reza é uma timbinha mesmo, é uma maldição. Salve Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecado. Mas você está esquecendo, isso é uma blasfêmia, mas isso é uma blasfêmia. E eu sou livre, amados. Eu sou livre de verdade. Basta você fazer um exame de consciência da sua vida. Você que está aí me ouvindo. Você que é homem. Talvez você é solteiro, está sozinho, não tem ninguém. Você podia arrumar mulher todo dia, arrumar namorada. Não, eu vou ser um pouquinho mais sério. Eu não vou arrumar mulher todo dia. Eu vou caçar uma namorada. Então eu vou começar a procurar. E cada dia eu vou sair com alguém para me testar, para ver qual que é. E você podia ir para onde você quiser, fazer o que você quiser. Você tem seu dinheiro, você tem sua independência, tem sua liberdade. Mas às vezes você não quer. Eu não quero, Ana. Eu não quero. Sabe por quê, Ana? Porque eu quero mais a Deus do que outras coisas. Eu não tenho vontade. Então, o livre-arbítrio, ele é precedido pela vontade original, a vontade essencial, a vontade verdadeira da sua natureza. E ele te leva para alguma coisa de liberdade ou não. Então, no caso, se a pessoa está sem Deus, ela não é livre, ela se acha livre. Mas mal sabe ela que qualquer um dos caminhos que ela escolhe, que não estão sendo dados e ditados ou orientados por Deus, vão levar sempre para a perdição, para o juízo, para o castigo, para a ira eterna. Você quer ir para o inferno com uma prostituta? Você quer ir para o inferno com um ladrão? Você quer ir para o inferno com a mentira? Você quer ir para o inferno com a pornografia? Você quer ir para o inferno com a glutonaria? Como que você quer ir para o inferno? Com a pedofilia? Com o homossexualismo? Escolhe. Esse é o seu livre-arbítrio, diz Satanás. Satanás diz assim, só que se você para analisar, o mundo sempre foi manipulado. As propagandas estão sempre ditando a regra. A mulher no Brasil, ela tem que ter a bunda grande, o peito pequenininho, a barriga tem que ser igual uma tábua e a coxa tem que ser grossa e o cabelo tem que ser longo. Se a mulher brasileira não tiver esse estereótipo, ela é feia. Ela é feia. A mulher nos Estados Unidos tem que ter o peito gigante, tem que ser maior do que a cabeça dela, o peito dela. Tem que ser quase cair no chão, que a coluna tá toda torta, mas a mulher nos Estados Unidos bonita tem que ter o peito grande. É assim que funciona, porque a televisão te mostra isso. As adolescentes, elas não vê a beleza numa moça mais gordinha, mais cheinha, talvez com um óculosinho, um cabelo mais simples, não. Adolescente, se ela liga a televisão para ver todos os telefilmes, seriados de adolescente, as moças são magras, cabelo grande, olhos pintados, muita maquiagem, roupas da moda, sapato tal, roupa tal, colar tal. Aonde que está livre-arbítrio em tudo isso, minha querida? Aonde? Aonde que está o livre-arbítrio? Muitas das vezes, o homem só vai se sentir homem quando ele tem um carro. Um senhor carro. Na Europa, você liga a televisão, a propaganda é Audi, é Mercedes, é BMW, é não sei o que, só carrão.
No horário da noite, do jornal em diante, aquilo que a televisão passa é só propaganda de carro, de relógio caro, de perfume caro. De manhã, agora, se eu ligar a televisão, a propaganda é do produto de limpeza, do detergente tal, da água sanitária tal, do perfume para limpar a casa tal, do ferro de passar roupa tal, do aspirador tal. Isso é livre-arbítrio? É você sendo controlado pela mídia? É o jornal te colocando pânico de 5 em 5 minutos, sempre com as mesmas notícias, principalmente na Itália. No Brasil, as notícias são o quê? Sensacionalistas. Tá tudo explodindo, tá tudo acabando, zika vírus, tá tudo quanto é lado, a pessoa sai na rua com pânico. O povo vive assim, debaixo da ditadura da mídia. Isso não é livre-arbítrio, amado. Não, mas você vai ser livre se você libertar o seu impulso sexual. Você não precisa segurar, minha querida. Você tem que transar. Vai transando com todo mundo, até você encontrar aquilo que você gosta. Então, você não tem que transar com homem, meninas. Tem que transar com outra mulher, porque é um mundo todo novo. Você vai nas estrelas, porque a mulher entende a mulher sabe como é que toca não sei aonde para chegar no ponto tal da mulher. Então, é com a mulher que você tem que ficar. Quer dizer, então de pequena, de jovem, é isso que a mídia tá julgando para nós. A novela, o filme, o telefilme, o jornal, a propaganda. E aí você vem para mim com a certeza que você tem livre-arbítrio, dá vontade de rir. É aonde nós, que temos a Deus de verdade, sabemos escolher. Por que o católico não tem livre-arbítrio? Porque ele não tem. Porque a igreja dita para ele que ele tem que ser idólatra, que ele tem que prestar culto ao Santo Papa, que é a voz de Deus na terra. Quer dizer, Jesus Cristo não vale nada. Porque quem comanda é o Papa. Se ele diz que Maria, mãe de Deus, nós temos que rezar para ela 10 vezes, e é 10 Ave Maria e um Pai Nosso dentro de um terço, por 5, 6 vezes, dentro de todo o rosário, é porque é assim. Quer dizer, então o católico não tem livre-arbítrio para parar e falar, peraí, mas será que é isso mesmo? Será que é realmente isso que está sendo dito? Em contrapartida, aquele que se diz crente tem o direito, porque é onde ele pode falar, peraí, isso que esse pastor está pregando está na Bíblia e é assim? Esse é todo o contexto? É só essa frasezinha? Peraí, eu vou ler. Existe diferença. Quem olha para Deus, quem segue a Deus, realmente é livre. Ana, eu não consigo parar de me masturbar. Eu sou um rapaz e eu não tenho força. Quando eu assusto, eu estou sempre ali naquele pecado. Mas você pode ter certeza que se você se prostrar diante de Deus, rasgar seu coração, confessar seu pecado e dizer, inclusive, não estou conseguindo parar e gosto de fazer e quero fazer, mas não quero. O próprio Espírito Santo, ele vai tirar isso do seu coração. Ele vai, em nome de Jesus, tirar isso do seu coração. A mulher fala, eu não consigo parar de fofocar, Ana. Ana, quando eu assusto, eu tô fofocando. Eu já tô com a minha vizinha do lado, porque a gente já é um em carne, então eu não posso parar de ser amiga dela. Mas eu fofoco. A minha vida é falar dos outros, Ana. Mas se você, que se diz cristão, começa a ler a Bíblia, se prostra, se coloca realmente em sinceridade diante de Deus, Ele vai mudar a sua história. Quanta coisa Deus tirou de mim, meu irmão. Quanta coisa viciada. Vício que eu digo são coisas que você não consegue parar de fazer. São manias. São manias malditas que te levam para o inferno. Mas você não tem controle sobre ela porque você não tem livre-arbítrio, a não ser que você realmente se coloque diante de Deus e entregue diante de Deus. Quantas vezes eu já fui em lágrimas diante de Deus, desesperada, arrasada. E Deus, eu não consigo. Teve uma época, eu ia no colégio ainda, eu devia ter 16, 17, não, já tinha uns 18 anos. Eu lembro que eu ia no colégio à noite, então eu chegava em casa em torno de 11 horas da noite, porque até chegar no colégio, ele ficava num bairro bem longe da onde eu morava. E olha que eu morava perto do centro, mas era 1 hora para chegar em casa. Então a escola terminava 9h30, mais ou menos 9h45, até eu chegar porque eu tinha que caminhar muito para pegar o ônibus, ou então tinha que pegar 2 ônibus para ir embora para minha casa. Então nesse gira daqui, gira dali, eu chegava em casa por volta de 10h30, 10h40 da noite, aí ia tirar aquele uniforme, ia tomar banho, ia trocar de roupa, e aí eu ia jantar. Então era 11 horas da noite a hora que eu ia jantar. E aquela coisa, o que acontecia? Porque eu ficava praticamente
sem jantar, né? Eu enrolava com um lanchinho às 5 horas da tarde antes de entrar para a escola, comia coxinha, uma empadinha, qualquer besteira assim. Então, até 11 horas da noite eu tava morrendo de fome. E eu comecei a aceitar que eu precisava comer muito. Então, meus irmãos, com toda sinceridade, eu fazia um prato que dava aquela montanha de arroz com feijão, com carne, com tudo. Eu comia. Quer dizer, 3, 4 vezes mais daquilo que eu precisava. Isso foi o ano inteiro. Eu comecei a engordar. Comecei a engordar mesmo. Comecei a encher para tudo quanto é lado. E eu já comecei, eu ia dormir, eu sabia que eu estava engordando quando eu ia dormir. Que eu ia virar pro lado da cama, eu sentia a barriga como que uma coisa gelatinosa que fazia assim, bum, caía junto. E eu me sentia toda... Eu não tinha liberdade de movimento, né? Então, nessa brincadeira, eu consegui... Eu assim, já era crente, eu sabia que eu estava em gula, porque eu sabia que eu estava comendo mais do que eu precisava. E tomava tudo, Coca-Cola, tudo. Eu parecia uma porca. O modo como eu estava me comportando comigo mesmo, eu parecia uma porca. Eu estava realmente no pecado da gula. E aquilo foi passando, e eu não sabia como sair fora daquilo. Eu era mais forte do que eu, meus amados. Até que um belo dia, chorando mesmo, eu estava desesperada. Já não entrava uma roupa em mim, de tanto que eu já estava gorda ali naquele caso. Eu acho que eu tinha pego uns 10, 15 quilos a mais do que o meu quilo normal. Chorando, desesperada, eu comecei a falar: Deus, me ajuda, Senhor. Tira isso de mim, está pecado. Eu gosto muito dessa comida, eu gosto de comer, eu não consigo abandonar isso sozinha, se o Senhor não me ajuda. E eu chorei, eu clamei, eu chorei. E eu determinei, eu falei: Deus, eu vou fazer de tudo, mas o Senhor é a minha força. Meus irmãos, já no dia seguinte, quando eu fui pôr a comida, eu pus a primeira colherada, eu pus a segunda, aí eu parei. Eu falei: peraí, eu não vou pôr mais do que isso. Eu geralmente punha 5, 6 colheradas, eu pus 2, 3, parei. Pela fé, e comecei. Meus amados, nessa brincadeira acabou o problema, porque eu voltei ao normal. Porque Deus, quando Ele vê um coração sincero, Ele age, Ele entra no meio. Aquilo que você não tem condição de fazer, Ele faz. Isso é estar diante da graça de Deus e do auxílio de Deus, porque Ele vai e te ajuda. Isso nós podemos dizer. Então eu tenho livre-arbítrio, porque Deus me liberta de mim mesma ou de mim mesmo. Então, amados, essas são as provações que a gente vê aqui também na igreja em Filadélfia. Tem pouca força, mas guarda os ensinamentos de Deus, guarda a palavra de Deus, e Deus nos guardará na hora da provação. E eu acredito de modo muito sério que nesse momento o Senhor tem nos guardado, porque tem tanta mentira, tem tanta loucura, tem tanto engano rodeando por aí, tem tanta sutileza, tem coisas sendo pregadas que você quase acredita que é de Deus, mas aí tem uma pequena coisa que você assusta. Opa, peraí, tem alguma coisa que não bate. Deus tem nos guardado, meus irmãos. Eu posso falar por mim. Eu estou muito satisfeita com o modo como Deus está cuidando de mim. E ali ele fala mais uma vez no versículo 11 para a gente encerrar. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Coluna, meus amados, é algo relacionado com a autoridade, com posição. A coluna, ela sustenta, é como um alicerce que sustenta toda uma estrutura gloriosa, meus amados. Então Deus nos fará como uma coluna no santuário do meu Deus. Então nós seremos pessoas, digamos assim, né, no santuário do Deus Todo-Poderoso com autoridade, com respeito. Quem olhar para esses aqui que Deus está descrevendo, vão respeitar, porque será visto de como uma coluna, como alguém que tem autoridade no próprio santuário do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha aqui, Jesus fala do meu Deus ou do meu Pai. Jesus se refere a ele. E daí jamais sairá. Nós seremos estabelecidos para sempre como coluna no santuário do nosso Deus Todo-Poderoso. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Olha que autoridade. Quer dizer, quando te virem na eternidade, vão ver o nome do Deus Todo-Poderoso gravado em você. Não sei como. Atualmente,
O nome do meu Deus está gravado na tábua dos nossos corações pelo Espírito Santo. É Ele que tem feito em nós o selo de Deus. Quando os demônios olham para você, eles sabem que você é um cidadão de Deus, do céu, da eternidade. E eles conseguem ver talvez até a intensidade do brilho que Deus tem colocado na sua vida. E eles têm temor de você. Aleluia. Amados, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, ao nome de Jesus, o novo nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que honra, meu querido, minha querida. Uma coisa eu posso falar para fechar, que eu começo a ficar preocupada aqui se eu tenho condição de fechar tranquilamente. Mas nós não temos ideia da honra que Deus quer nos dar. Nós não merecemos. Mas Deus é zeloso. Deus, um pouco do que eu entendo ou entendi de Deus é que Ele vai te dar muito por causa daquilo que você dá a Ele de coração. Por exemplo, você já viu a gratidão como ela pode fazer milagre? Tem pessoas que sempre fazem tanto, né? Ajuda um, ajuda outro, faz de tudo para um, serve aqui, serve ali, mas ninguém nunca reconhece. Aí, de repente, essa pessoa faz algo por alguém que tem gratidão. E essa pessoa tem gratidão, poxa, você fez isso por mim. E ali, aquela pessoa que se sente grata por alguém que a serviu tanto, a fez tanto, começa a enchê-la de presente de honra. Olha, a pessoa tal fez tanto por mim que eu sou grato a ela. Então ela começa a te dar presente. Assim é um pouco Deus. Porque quem sou eu para descrever exatamente a natureza de Deus? Mas Deus, Ele é grato. Ele reconhece a gratidão do homem. Deus, Ele reconhece a você. Quando Ele vê em você um coração sincero e grato a Ele. Poxa! Imagina como Deus... Poxa! Davi foi grato a mim. Davi me amou. Davi sempre teve no coração um desejo de me encontrar, um desejo de me conhecer. A alegria de Davi era estar em oração para comigo. Daniel por 3 vezes por dia, não é isso, meus irmãos? 3 vezes por dia parava tudo para falar comigo. E ele falava comigo de todo o coração, e eram os momentos que ele mais se regozijava, porque ele tinha tanto prazer naquele momento em falar comigo. E ele se recusou a se prostrar para o rei, a ponto de parar na cova dos leões por minha causa. Uau! A Daniel eu vou dar uma coroa, eu vou colocar o meu nome sobre ele, ele vai ser como uma coluna no meu santuário. Porque eu sou grato a ele, porque ele era grato a mim. Gente, eu não consigo entrar muito nesse assunto, mas a realidade é essa. Deus não precisa de ninguém, porque Ele em si só se completa. Ele basta. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, o todo-poderoso, o onipotente, o onisciente, um Deus de amor. Ele não precisa do nosso amor, porque Ele é amor em essência. Quer dizer, Deus, Ele não precisa de nada que vem do homem, nem dos anjos, nem de ninguém. Mas não sei por que são os mistérios dele. Ele se sente grato em receber da gente o que ele recebe. Ele se regozija quando ele vê a pessoa em sinceridade prostrada diante dele em oração. Ele simplesmente sente a gratidão. Ele se sente sentido, ele se sente amado, ele se sente importante para alguém. Quem é o homem para que te preocupe com eles, dizia o salmista. Mas ele preocupa. Ele se importa e ele se alegra em nós. Quando ele vê o Espírito Santo num coração, intercedendo com gemidos inexprimíveis, e vê aquele coração contrito, ele se regozija com aquilo. Ele tem alegria, ele tem prazer, ele tem satisfação, ele tem orgulho de nós. As nossas obras são como trapos de imundícia. Por mais que você queira se apresentar irrepreensível diante de Deus, Ele sabe que nós não temos capacidade humana, nem espiritual, sobrenatural para nada. Mas aí Ele olha o seu coração e fala, mas é sincero. Quer dizer, aquela pessoa está acreditando realmente
que eu sou tudo para ela, que se não for por mim, ela não é nada. E ela está chorando de alegria, de regozijo, porque ela reconhece que eu sou o Deus Todo-Poderoso e a amo. Uau! E faz festa. Esse é o Deus Pai que eu, Ana Paula, conheci. O Deus amigo, o Deus sincero, o Deus que quer estar comigo. Porque Ele quer, meus irmãos, estar com você. Esse Deus Todo-Poderoso que nós não temos noção da sua glória, do seu poder, da sua grandeza. É infinito em si mesmo. Nós não temos ideia de quem é. Esse ser único no seu ser, em si só, se regozija com a sua oração sincera. Alegra-te com ter. Ele se alegra. Ele quase se constrange quando você está em arrependimento sincero, a ponto que ele quase que se constrange e, oxa, meu Deus, ela... Nossa, tá se arrependendo de verdade. Deus, ele tem ciúmes de você. Quando ele vê você, talvez, se prostrando por alguma coisa que não presta, ele se enciuma. Ele fica indignado. Quando você começa a fazer o cabeça dura, né, e bater a cabeça, ele fica indignado. Quantas vezes, ó Israel, eu quis te juntar, mas você não quis, disse Jesus. Então a gente vê, meus amados, me perdoem. A gente vê um Deus que tem um sentimento sobrenatural por cada um de nós. Você talvez está falando, eu me sinto tão sozinha, Ana. Ninguém quer saber de mim, ninguém olha pra mim, ninguém liga pra mim, ninguém me valoriza, e e tototô, e blá, 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 e blá, blá, blá. Amada, Deus sim. Deus se importa com você. Essa é uma frase tão dita dentro das igrejas. Deus se importa com você. Mas você tá morrendo de fome? O que me interessa? Eu quero o seu dízimo, não é assim? Mas é quando você conhece a Deus, você realmente entende que Ele realmente se importa com você. Ele quer saber se você está bem. Ele está feliz quando você realmente está bem com Ele. Ele está triste quando vê você sofrer. Ele está preocupado, ainda que Ele sabe o final que vai ser a sua vida. Mas Deus, Ele consegue viver cada dia conosco como o dia nos é. Deus, Ele sabe, quando Ele olha para você, Ele te vê já na glória, com o galardão que Ele tem para você, Ele já sabe a sua eternidade como vai ser, Ele já sabe aquilo que Ele vai te dar de glória e de honra, porque nós vamos ser glorificados em Cristo, nós vamos receber corpos glorificados. Então a glória é de Deus. E ninguém pode tirar a glória de Deus, ou ninguém pode se sentir superior a Deus, amém? Mas o céu em si só, tudo que Deus vai fazer na eternidade por si só é glorioso. Então tudo que está no céu vai ter a sua glória, o seu brilho, a sua essência, a sua beleza, a sua riqueza. Então a gente pode como que descrever isso como uma certa glória. A glória de Deus é a glória de Deus e Ele não divide com ninguém. Mas Deus, Ele vai nos dar uma certa honra no céu, que a gente quase pode chamar de glória, porque teremos os corpos glorificados. Quer dizer, nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos ser perfeitos em si só, nós não vamos mais pecar, nós não vamos mais tropeçar, nós não vamos mais ter inveja, nós não vamos mais adoecer, morrer, perder. É de glória em glória, de fé em fé que nós caminhamos, amém? Então Deus, Ele vai se dar a nós mesmos através de Jesus Cristo naquela cruz, e Ele nos deu o Espírito Santo. Então por isso nós somos assim. Nós ganhamos de Deus algo que veio dele para nós. Então, amados, meus amados, é aí que a gente entende que realmente Deus se importa conosco. Ele, sabendo quem você é, Ele sofre ou Ele se regozija a cada segundo das nossas vidas. Eu agora estou aqui falando dele, meu coração está pulando de alegria, então dele também tá. Se daqui a 5 minutos alguém bater na minha porta e me der uma notícia terrível, alguém que eu amo muito morreu, eu vou perder o chão, eu vou sofrer, e ele vai sofrer comigo, ainda sabendo o que vai dar no final, mas ele sofre. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele já sabia.
Ele já sabia do potencial do poder, até onde ele podia ir. Quer dizer, agora ele está morto, ele está fedendo, ele está podre, mas daqui 10 minutos ele está aqui na minha frente. Daqui a pouco, talvez, a gente vai até comer junto na casa dele. Acabou a tristeza, vai passar o choro. Mas Jesus chorou. Jesus chorou na porta do túmulo de Lázaro. Jesus chora. E chora. A Bíblia fala que ele chorou profundamente. Ele sofreu a morte de Lázaro. Como se realmente não tivesse volta. Depois enxugou as lágrimas e falou: abra a porta, Lázaro, levanta-te e saia. Por que Jesus chorou? Porque Jesus espelha ali para nós o seu coração. Ele vê o estado da morte ali. Poxa, um dos meus melhores amigos, Lázaro, está agora em momento da morte. Ele morreu. E Jesus ali, ele sente a queda da natureza, o pecado, a maldição. Então ele olha para Lázaro numa condição final. A morte. A morte é a paga pelo pecado. Então ele chora porque ele vê aquilo, porque como se diz, isso não precisava acontecer. Porque o meu pai não criou ninguém para ficar assim, para terminar assim. Eu agora vou ressuscitar, eu vou tirar ele dessa condição, mas isso é um espelho do que vai acontecer com a humanidade praticamente inteira. São séculos e séculos e séculos que isso está acontecendo com tantos. Com aqueles escolhidos do meu pai que vão ressuscitar no dia da redenção, do arrebatamento, mas agora estão assim como Lázaro. Então Jesus, ele chorou a maldição, aquilo ali que ele viu. Por quê? O meu pai fez tudo com tanto amor e o homem caiu. Poxa, entendeu, meus amados? Eu poderia estar aprofundando mais aqui, mas realmente esse vídeo fica longo. Eu só quero que os irmãos entendam que a igreja em Filadélfia, eles tinham pouca força, mas Deus abriu uma porta diante deles e guardaste o que tinham. E Deus então os livraria na hora da provação que estava para vir sobre o mundo inteiro. E depois Deus os guardaria dessa hora dessa provação e no final ele diz: conserva o que tem porque eu venho sem demora. Glória a Deus. Para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, isso é texto pro dia inteiro, né? A gente podia ficar aqui louvando a Deus só nesse tipo de conversa aqui. Eu vou. Mas a gente vai parando por aqui. Creio que aquilo que tinha procedido já foi, amados. Então, eu entrego essa palavra, carta à igreja em Filadélfia. Agora eu ainda tenho que editar esse vídeo, tenho que publicar ele. Então, o tempo eu preciso dele para terminar o trabalho. E aí, reforço, queridos. Se amanhã vocês não me veem por aqui, se vocês veem a Ana Paula sumida, é porque finalmente o rapaz decidiu começar a trabalhar. E aí a gente vai ter que colocar a mão na massa por essa semana. Mas podem ter certeza que enquanto eu tiver oportunidade, eu vou estar aqui gravando isso com os irmãos. Amém? Então que o Senhor Jesus abençoe a todos. Eu já fiz a minha oração da segunda-feira para mim mesma. Pedi a Deus que me dê uma semana abençoada, uma semana tranquila, de paz, de sabedoria, para eu conseguir passar por ela, me dê força, porque eu vou precisar. E eu pedi em geral por todos os irmãos, porque realmente eu não tenho como orar por um. Quando me pede oração, é muito difícil, são casos muito particulares, mas no geral eu tenho sempre em oração todos os irmãos da minha vida, no meu coração diante de Deus, e Ele sabe. E assim o Senhor vai nos ajudando, vai nos guardando, vai nos abençoando, tá bom? Então que o Senhor Jesus abençoe a todos, tenha uma semana maravilhosa, uma semana próspera no Senhor, que Deus possa livrar cada um do dia mau aqui hoje e que Ele possa realmente dar entendimento para os irmãos, dar entendimento, porque a gente precisa hoje de entendimento, é uma das coisas que a gente mais precisa, entendimento, que a gente possa realmente discernir
as coisas que estão diante dos nossos dias e do dia a dia e da sabedoria para lidar com as intempéries da vida. Amém? Então que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém, amém.